Saudações, meus jovens, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Mais uma vez trago para vocês um caso de casa assombrada por entidades malignas. Sou o César do canal Aliena Mundi. O padre que fez esse exorcismo ficou muito assustado. Quando começou a orar, ninguém conseguia ter paz naquele local. Até a inquilina teve que se mudar do prédio por causa dos acontecimentos sobrenaturais daquela casa, dominadas por espíritos. Mais um caso com a fantástica narração de nossa amiga Raquel Mourão, que é parceira do canal e também administradora do grupo Casos de Assombração do Facebook. Mas antes de conhecermos mais esse caso de exorcismo, gostaria de pedir a todos que vejam o vídeo inteiro e no final deixem um comentário para a gente ver o feedback de vocês. E vejam mais alguns vídeos no canal, pois abordamos vários outros temas como ufologia, aparição de criaturas e muito mais. Se gostar, já compartilhem com a galera. Então, meus caros, vamos conhecer essa casa sinistra, indo agora direto aos fatos. Eduardo e Márcia Becker estavam extremamente felizes. Seu primeiro filho estava a caminho. Quando Ed foi pagar o aluguel e foi informado pela senhoria que não havia bebês e nem animais de estimação permitidos no prédio. Não havia outra opção. Eles tiveram que se mudar. Após um mês de busca, Eduardo encontrou um pequeno prédio de 2 apartamentos na cidade. Ele se encontrou com um corretor de imóveis e assim que entraram na casa, uma senhora idosa chamada Maria, que morava no apartamento do primeiro andar, gritou e xingou-os, dizendo que nunca seriam os donos da casa. Maria era o último membro remanescente da família que possuía, construíra e ocupava a casa desde o início. Sem muitas opções e com garantias do corretor de imóveis de que Maria estaria fora de casa no dia do fechamento, Eduardo concordou em comprar a casa. Enquanto desfaziam as malas em sua nova casa, Márcia levou seu orgulho e alegria, um lindo prato de doce de vidro para a mesa da sala de jantar, e o colocou no centro. Ela se virou para pegar um tapete de renda para colocar por baixo. Quando Márcia se virou, o prato de doces estava na ponta da mesa, do outro lado dela. Poucos dias depois, enquanto eles estavam sentados na mesma mesa jantando, a luz do teto começou a piscar em um ritmo estranho. Acabou parando, mas Márcia estava insegura. Mais ou menos um mês após a mudança, Eduardo ligou para casa para ver como as coisas estavam indo. O telefone estava ocupado. Algumas horas depois, ele tentou novamente. Ainda sinal de ocupado. Ele nunca passou o dia todo assim. Ele estava ficando com raiva, tentando descobrir para quem Márcia poderia ter ligado o dia todo. Quando ele chegou em casa e perguntou, Márcia ficou perplexa. Ela caminhou até a mesa. O telefone estava fora do gancho o dia inteiro. Alguma coisa insistiu em tirar o telefone do gancho. A louça voou para fora dos armários, espatifando-se no chão em pedaços. Márcia tinha certeza de que estavam sendo assombrados. Eduardo, no entanto, estava cético. Ainda assim, eles avançaram com planos de alugar o apartamento do primeiro andar para ajudar a pagar a hipoteca. As primeiras pessoas a responder ao anúncio foram Danilo e Daiane. Márcia e Daiane se tornaram amigas rapidamente. Sem pensar que o apartamento do primeiro andar poderia estar assombrado, Eduardo ligou no dia seguinte e disse-lhes que se mudassem. As coisas estranhas começaram devagar. Com um simples lustre giratório. As coisas começavam a mudar uma tarde, quando Márcia estava visitando o andar de baixo. Daiane colocou seu bebê em um andador. Os pés do bebê não alcançavam o chão. Quando as mulheres não estavam olhando, o andador começou a se mover. Márcia avista o caminhante se movendo em direção às escadas do porão. Correu e pegou o andador no ar. Márcia não tinha como saber como dizer a eles que a casa estava mal assombrada. Com a insistência de Márcia, Eduardo começou a investigar o porão. Ele encontrou larvas vivas em uma jarra, o que o perturbou. Encontrar uma porta só piorou as coisas.
Ao passar pela porta, Eduardo encontrou caixas e mais caixas de recortes de mulheres. Do outro lado da sala havia pilhas de revistas femininas. Ele tinha encontrado um dos esconderijos privados do ocupante anterior. Eduardo manteve o segredo de Márcia, porque ele não queria aumentar o medo dela. Márcia foi abordada no banho e uma tarde simplesmente se perdeu. O que quer que fosse havia tocado. Isso foi o suficiente. Márcia pediu a Eduardo que encontrasse um padre para abençoar a casa, esperando que isso acabasse com as coisas. O sacerdote usou um dispensador de água benta de latão e começou a espalhar água benta enquanto falava. E enquanto ele falava, o distribuidor de latão se estilhaçou. Aturdido, o padre terminou a bênção com medo e saiu correndo. Mesmo, Eduardo não poderia ignorar o que estava acontecendo. Eduardo foi visitar seu vizinho Walter. Walter morava lá havia pelo menos 40 anos, e se alguém soubesse, era ele. Walter explicou que Bento, cujo esconderijo Eduardo havia encontrado, era um macho dominante. Bento também morrera de uma coronária massiva na banheira. Uma noite, Eduardo e Márcia ouviram um homem e uma mulher brigando violentamente. Eles pensaram que eram Danilo e Daiane, mas Eduardo impediu Márcia de intervir. Era problema deles. A luta soava noite após noite. Eduardo achou que estava vindo do porão. Danilo e Daiane também ouviram, mas pensaram que era Eduardo e Márcia. Uma noite, Eduardo finalmente enfiou a cabeça para fora da porta do apartamento e o som parou. Não havia nada ali. Walter contara a Eduardo sobre a esposa de Bento, Amélia. O casamento deles foi repleto de discussões e brigas, incluindo violência. Em desespero, Amélia se enforcou no porão. A essa altura, Daiane não queria mais morar lá. Ela optou por sair com o bebê e visitar a mãe. Sozinho, Danilo estava dormindo quando sentiu uma mulher deitada em cima dele, segurando e abraçando. Não foi uma fantasia. Danilo estava convencido de que um espírito estava procurando um companheiro. A casa estava mudando Márcia. Ela estava perdendo sua personalidade jovial, caindo em uma espécie de depressão. O mesmo estava acontecendo com Daiane. Eduardo achou que a casa os estava deixando loucos. Daiane finalmente decidiu que precisava ir embora. Ela pegou o bebê e se foi. Márcia ficou arrasada. Certa noite, durante o jantar, a porta da cozinha do andar de cima ficava se abrindo. Zangado, Eduardo agarrou um barbante pesado e amarrou a porta. A porta continuou se movendo, como se alguém estivesse tentando entrar. Eduardo decidiu atormentar o espírito, chamando Bento de velho pervertido e desafiando. A declaração de Maria de que eles nunca seriam os donos da casa voltou para assombrar Eduardo. Márcia estava convencida de que alguém tinha que ser capaz de fazer algo. Olhando nas páginas amarelas, Ed encontrou um médium profissional chamado João Camargo, e João traria um exorcista profissional para fazer um exorcismo na casa. O dia do exorcismo chegou. O padre insistiu que todos segurassem crucifixos. Eduardo esperava que eles estivessem protegidos. Quando o padre começou a orar, João entrou em transe. Houve um movimento em suas mãos. O padre empurrou seu crucifixo para João e uma rajada de vento soprou pela casa. O som dos pássaros tornou-se insuportável. Centenas de pássaros circundaram a casa, gritando ao mesmo tempo. O padre tornou-se feroz em sua oração. Finalmente, tão repentinamente como tudo começou, ele parou. Os pássaros se foram, o vento parou, o reverendo declarou a casa pura. Mesmo assim, Danilo foi obrigado a se mudar. Ele decolou e nunca mais voltou. A irmã de Eduardo, Vera, tinha visto o exorcismo e atormentou o irmão até que ele permitiu que ela se mudasse. Márcia estava preocupada com o quanto Vera parecia pensar que era um jogo. Certa noite, Vera recebeu alguns amigos e eles estavam usando um tabuleiro Ouija. Algo ainda estava lá. A prancheta se moveu sozinha, soletrando o nome Henrique. Eduardo pirou. Ele rasgou o tabuleiro Ouija e ameaçou expulsar a irmã. Vera confidenciou a Márcia que seu plano estava tocando sozinho apenas uma única nota repetidamente.
Ela pensou que poderia fazer o lustre se mover só de olhar para ele. Vera pensou que a porta do portão poderia abrir sozinha. A quantidade de controle e energia que Vera estava dando ao espírito assustava Márcia até a morte. Naquela noite, tudo começou outra vez, dessa vez aumentado. Márcia contou a Eduardo o que estava acontecendo com Vera. Eduardo investigou novamente, começando com Walter. Walter disse a ele que Henrique era deformado e a família o manteve em casa. Sou Raquel Mourão, do canal Aliena Mundi, e pergunto para vocês: o que vocês fariam se alugassem ou comprassem uma casa assim, no qual fenômenos sobrenaturais acontecem diariamente? O que vocês fariam? Deixem suas opiniões pra gente, que é muito importante. Se não conhecem nosso canal, tratamos de casos sobrenaturais e mistérios sem solução. Se inscrevam para não perder nossas atualizações, que sempre saem terça, sexta, sábado e domingo. Deixem o sino ativado e, se gostaram da nossa postagem, deixem seus likes e um comentário para a gente saber se estamos agradando vocês. Também sigam a gente nas nossas redes sociais e no nosso grupo de Facebook, chamado Casos de Assombração, onde os membros relatam seus casos sobrenaturais. Vou deixar os links na descrição desse vídeo. Um grande abraço a todos. Fiquem bem e até a próxima.